O mundo assistiu com a respiração suspensa, cada palavra e gesto sendo analisados minuciosamente. Vladimir Putin, o enigmático líder da Rússia, lançou um desafio que ecoou pelo globo. Em um discurso cuidadosamente encenado, ele desafiou os Estados Unidos para um duelo de mísseis. Uma frase que gelou a espinha de todos que a ouviram. A tensão no ar era palpável, e o mundo prendeu a respiração. Isso não era só retórica. Era um lembrete brutal da sombra nuclear que pairava sobre o século XXI. A ameaça de destruição mútua assegurada voltou a ser uma realidade assustadora. A pergunta que não queria calar era um blefe, uma provocação calculada ou uma escalada perigosa em um cenário geopolítico já tenso? Especialistas e analistas debatiam fervorosamente, tentando decifrar as intenções por trás das palavras de Putin. O contexto imediato era um mundo já à beira de um ataque de nervos, com cada movimento sendo observado de perto. As relações entre a Rússia e o Ocidente, particularmente os Estados Unidos, vinham se deteriorando há anos. A desconfiança mútua e as sanções econômicas só aumentavam a tensão. Conflitos indiretos, guerra cibernética e acusações de interferência eleitoral criaram uma atmosfera tóxica de suspeita e animosidade. Cada lado acusava o outro de minar sua soberania e segurança. O desafio de mísseis de Putin, proferido com sua frieza característica, ameaçava quebrar a frágil paz que ainda restava. O mundo esperava ansiosamente pela resposta dos Estados Unidos, ciente de que o futuro da paz global estava em jogo. Para entender a gravidade da situação, é preciso mergulhar no tabuleiro de xadrez histórico das relações EU-Rússia. Este tabuleiro é marcado por décadas de rivalidade, desconfiança e confrontos indiretos que moldaram o cenário geopolítico global. Essas duas nações, rivais ideológicas por décadas, estão presas em uma dança geopolítica desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A competição entre capitalismo e comunismo definiu suas políticas internas e externas, influenciando nações ao redor do mundo. A Guerra Fria, um período marcado por uma corrida armamentista e a constante ameaça de aniquilação nuclear, lançou uma longa sombra sobre suas interações. Testes de mísseis nucleares e abrigos antinucleares tornaram-se símbolos desse medo constante. Embora a União Soviética tenha se dissolvido em 1991, os fantasmas dessa época continuaram a assombrar o relacionamento. A queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética foram momentos históricos, mas não apagaram as cicatrizes deixadas pela Guerra Fria. A era pós-Guerra Fria ofereceu um vislumbre de esperança, uma chance de reiniciar as relações. Houve um esforço genuíno para construir uma nova era de cooperação e entendimento mútuo. Os dois antigos adversários se engajaram em tratados de redução de armas e cooperaram em questões de interesse mútuo. Projetos conjuntos, como missões espaciais, simbolizavam um novo começo. No entanto, esse período de degelo relativo teve curta duração. As tensões logo ressurgiram, e a desconfiança mútua voltou a dominar as interações. A expansão da OTAN para o leste, percebida pela Rússia como uma invasão de sua esfera de influência, reacendeu as tensões. A Rússia viu essa expansão como uma ameaça direta à sua segurança nacional. A Guerra Russo-Georgiana de 2008 e a anexação da Crimeia em 2014 aprofundaram ainda mais a divisão, levando ao atual clima de desconfiança e hostilidade. Esses eventos recentes são reflexos de um passado não resolvido, onde cada movimento no tabuleiro de xadrez geopolítico é observado com cautela e suspeita. O desafio do duelo de mísseis de Putin foi uma jogada cuidadosamente calibrada, projetada para enviar uma mensagem tanto domesticamente quanto internacionalmente. Este movimento estratégico não foi apenas uma demonstração de força militar, mas também uma tentativa de reafirmar a posição da Rússia no cenário global. Por um lado,
pretendia reforçar sua imagem em casa como um líder forte, disposto a enfrentar o Ocidente. Através de discursos inflamados e demonstrações de poder, ele buscava consolidar seu apoio interno. Diante das sanções econômicas e da condenação internacional, Putin buscou unir seu povo em torno de uma narrativa de força e resiliência russa. As sanções, que visavam enfraquecer a economia russa, foram transformadas em um ponto de união nacional, com Putin se apresentando como o defensor da pátria. Ao desafiar o Zinelari diretamente, ele se posicionou como o defensor dos interesses russos contra uma ameaça externa percebida. Esta postura não só reforçou sua imagem de líder destemido, mas também buscou desviar a atenção dos problemas internos. No cenário internacional, a jogada de Putin foi um jogo de pôquer de alto risco. Ele estava apostando alto, ciente de que qualquer erro poderia ter consequências desastrosas. No entanto, ele também sabia que a recompensa poderia ser grande. Ele estava testando a determinação do Zekunaewa e seus aliados, sondando fraquezas e divisões. Através de manobras diplomáticas e militares, Putin buscava explorar qualquer fissura na aliança ocidental. Será que os EUA, atolados em divisões políticas internas e enfrentando desafios em múltiplas frentes, estariam dispostos a entrar em uma nova corrida armamentista? A resposta a essa pergunta poderia determinar o curso das relações internacionais nos próximos anos. Ou recuariam, sinalizando fraqueza e encorajando ainda mais a Rússia. A hesitação ou a falta de uma resposta firme poderia ser vista como um sinal de vulnerabilidade. O desafio de Putin foi um risco calculado, uma aposta que poderia fortalecer sua posição ou levar a uma escalada perigosa. Em última análise, o sucesso ou fracasso dessa estratégia dependeria de uma série de fatores complexos e interligados, tanto dentro quanto fora da Rússia.